Hoje a palavra de Deus está com você. Hoje você pode achar o Senhor Jesus Cristo, mas chegará um dia quando as portas da graça se fecharão e as pessoas correrão de um lado para outro, mas já não haverá salvação. Hoje é o dia de boa nova. O texto para hoje está no livro do profeta Amós, capítulo 8, versos. Primeiro vamos ler o 11, depois o 12. Todos estes dias tenho estado pregando mensagens extraídas do livro de Amós. Amós não era um profeta profissional. Ele era um agricultor, um criador de gado. Não sei, um dia Deus chamou ele de lá. Para quê? Para dar uma mensagem ao povo de Israel. E é uma mensagem dura, é uma mensagem de advertência, é uma mensagem para um povo que tinha se acostumado com a religião e que só estava preocupado na exterioridade da religião e que tinha perdido a essência da vida espiritual. Então Deus adverte a esse povo, através do profeta Amós, que vem dias perigosos e que não é hora para cochilar na vida espiritual, é hora para acordar, para despertar, para se preparar para a crise vindoura. Com isto em mente, vamos ler o texto. E o texto diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Vocês estão lendo o texto? Eu pedi que colocassem o texto aí para que vocês vejam que o que vou pregar esta manhã não sai da minha cabeça. Está saindo da palavra de Deus. Se vocês não estão de acordo com alguma coisa, não discutam comigo, discutam com Deus. É sua palavra que está aberta, é de aí que eu vou tirar a mensagem, não da minha cabeça. Eu não vou pregar o que eu acho, o que eu penso, o que me mandaram pregar, não. Eu tinha um grande mestre de homilética, a arte de fazer sermões, porque eu estudei na faculdade de teologia muitos anos atrás. E esse mestre me dizia assim: Bulhão, os pregadores não temos liberdade para pregar o que queremos. Os pregadores somos servos a serviço da palavra de Deus. Quando um pregador vem ao púlpito, não vem para pregar o que ele imagina, ele vem para expor diante das pessoas a palavra de Deus. E é isso que vou fazer. Vou abrir o texto bíblico e vou deixar que Deus fale. E o primeiro que Deus diz no texto desta manhã é: Eis que vem dias. Oh, querido, o presente pode ser maravilhoso, mas eis que vem dias em que não tudo vai ser maravilha. O presente pode ser ruim. Você neste momento pode estar destruído pela vida, pode se sentir sozinho, triste, acabado, derrotado, frustrado, mas eis que vem dias. Graças a Deus que o presente não é o fim de tudo. Existe um futuro e nós precisamos nos preparar para esse futuro, porque eis que vem dias. Agora vejam o resto do texto. Que dias vêm? Vêm dias em que haverá fome. E quando é que esses dias vão chegar? Haverá muita fome na terra. Só que não está falando de fome do corpo. Embora os sociólogos dizem que... Porque tem muitas teorias das pessoas de como o mundo vai acabar, não? Alguns acham que o mundo vai acabar porque a humanidade vai se multiplicar tanto que vai chegar um momento em que toda a produção dos alimentos da terra não vai alcançar para alimentar
a tanta gente que vai se multiplicar. E alguns da teoria da conspiração, inclusive, dizem que o Covid foi inventado de propósito para matar as pessoas, para que o alimento alcance para... Enfim, tem muita maneira de pensar, não? Algumas sem base em nada. É por isso que eu quero, tudo que falo, falar da palavra de Deus, não do que eu acho. O homem morre, sim. E o sopro de vida, aonde vai? Aí não, vai para o paraíso, não, vai para o purgatório, não, vai para o inferno, não, se reencarna em outra... E de onde você tira essa informação? Porque a minha Bíblia me diz, quando o homem morre, seu corpo vai para a terra, vira pó, e o sopro de vida volta a Deus. E já não tem espírito vagueando, nada. De onde tira a informação? Da palavra de Deus. Você não está de acordo? Discuta com Deus. E de onde vêm outras informações? Não porque fulano falou, não porque sultano disse. Não, pois... Aí do homem que confia no homem. É por isso que sempre digo à igreja, não acreditem em tudo que eu falo, a não ser que vocês vejam que eu estou trazendo a palavra de Deus e não estou inventando o que eu acho. Então, eis que virão dias em que haverá fome da terra. Mas agora vamos ver a outra parte do texto. Não é fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora vamos continuar com o seguinte texto. Andarão, quem andarão? As pessoas, de mar a mar, e de norte até o oriente. Continua. Procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Agora vamos resumir o que Deus está dizendo. Virão dias em que haverá uma fome terrível neste mundo. Não será fome de pão, não será sede de água, será fome da alma, será fome da palavra de Deus. E as pessoas desesperadas correrão do norte para o oriente, do sul para outro lado, mas não acharão a palavra. Agora isto é dramático, porque neste momento a palavra de Deus está aqui na nossa mão. Como é que vai chegar um dia quando as pessoas procurarão a palavra de Deus e Deus já não vai falar? Não haverá mais palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que chegará um momento que já não haverá Bíblias, queimarão todas as Bíblias, não haverá internet, não haverão redes sociais onde tem mensagens baseadas na palavra de Deus. É isso que está dizendo? Não. Em primeiro lugar, querido, você tem que entender que Deus não é um Deus que guarda silêncio. Deus se comunica, Deus se revela, Deus quer que você o conheça. Seria injusto dizer, segue-me, quando ele é um estranho para você. Então, antes de dizer, segue-me, ele diz, quero que você me conheça. Mas Deus é um mistério, mas tem muitos aspectos da existência de Deus que foram revelados na palavra. A palavra de Deus hoje está à sua disposição. Por isso, porque Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar, Deus quer que você o conheça, te deixou a palavra de Deus. A Bíblia, o livro santo, o livro sagrado, as santas escrituras, as sagradas escrituras, a carta de amor, o manual de sobrevivência do ser humano. Eu chamo a esta Bíblia, eu gosto de chamá-la o manual da felicidade. Você sabe que para tudo na vida existe um manual. Você compra um celular, abre a caixa, o primeiro que acha é um manual, um folhetinho de papel.
E o que você faz? Agarra o livrinho e joga para um lado. Agarra o celular e começa a mexer. Aperta aqui, aperta lá. E quando é que você se lembra do livrinho? Quando já arruinou o celular. Quando travou, quando não funciona. Aí vamos ver o que o manual fala. Mas não seria mais fácil ler o manual antes de mexer? Mas é que o ser humano é assim. Agora, querido, você não é um celular, você não é um aparato, um aparelho eletrônico, você é um ser humano maravilhoso. Você tem sentimentos, você tem emoções, e Deus ama você. E Ele quer que você seja feliz. Então Ele não te criou e te deixou solto na vida. Já, eu te criei, agora você tenta ser feliz. Não. Deus te criou e te deu um manual. Um manual. E aqui neste manual está: você quer casar e ser feliz a vida toda? Aqui está como. Pastor, funciona? Funciona. Eu estou casado com Dona Sara, que está aqui na frente, que é minha esposa, 55 anos. Pastor, funciona? Funciona. Quer, em meio deste mundo cheio de doença, de enfermidade, você quer ter saúde, envelhecer com paz, com alegria, com força espiritual? Quer? Aqui estão as instruções. Funciona. Eu tenho quase 80 anos, aqui estou pregando. O Covid quase me levou, mas estou aqui. Eu estava em Ucrânia, um país estranho, morrendo, 45 dias na UTI. Estou aqui. Funciona. Quer que teus filhos cresçam como as palmeiras na beira do rio, frondosas? Aqui estão as instruções. Funciona? Pois meus 4 filhos já são adultos. Amam a Deus, servem a Deus. Hoje estão cada um na sua igreja, louvando o nome de Deus. Frondosos, claro. Se um deles tem 4 filhos, são frondosos. Não? Meu neto mais velho está aí. Fazendo o quê? Me ajudando a gravar esta mensagem. Funciona. Aqui está o manual. E o maravilhoso é que hoje a palavra de Deus está nas tuas mãos. Se você não tem a palavra assim em forma de livro, mas você tem um celular onde acha a palavra de Deus, tem o tablet onde está a palavra de Deus, tem o computador onde está a palavra. Você tem a palavra de Deus. Mas o texto de hoje diz que chegará um dia quando não haverá mais palavra de Deus. As pessoas correrão de aqui para lá chorando, desesperadas, e não haverá palavra de Deus. Oh, querido, você sabia que quase 1 milhão de pessoas se tira a vida cada ano neste mundo? 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão, se tira a vida cada ano porque não acha sentido para a sua existência. Chega a noite e tem vontade de chorar, e nem sabe dizer porquê, mas tem vontade de chorar. Está tudo certo, tem emprego, tem dinheiro, tem família, mas tem medo do futuro. Sente-se vazio. Eu conversei com uma família, com um homem milionário que me dizia: pastor, eu não sou amado, eu sou usado por causa do meu dinheiro. A mim ninguém me ama. Um homem que tem tudo para ser feliz e não é feliz. Eu tenho conversado com gente famosa, futebolistas, jogadores de futebol, atores de televisão, atrizes de novelas, que chorando dizem: pastor, eu sonhei a minha vida toda com ter fama, alcancei a fama, sou conhecido mundialmente e não tenho paz, não sou feliz.
Como pode ser feliz se a palavra de Deus está aqui e você nunca lê? Lê o horóscopo todo dia, mas não lê a palavra de Deus. Como pode ser feliz? Quando aqui está Deus explicando por que você nasceu. O que você está fazendo nesta vida? Para onde você vai? Aqui está tudo explicado. Mas se você não conhece a palavra de Deus, pois teu coração sempre estará vazio. E sabe por quê? Porque você nasceu das mãos de Deus. Você veio das mãos de Deus. Ele te criou. Outro dia, num avião, viajando com alguém, me dizia: pastor, a mim não. Por que não? Porque eu não creio em Deus. Eu não acredito em Deus. Então, como que me criou? Eu não acredito. E perguntei para ele: como você acha que está nesta vida, neste mundo? E ele disse: simples, sou fruto da evolução. Quem ensina a evolução? Que um dia houve uma explosão cósmica e uma dessas partículas é a Terra, e aí de repente apareceu a vida em forma de bactéria e foi evolucionando com 1 milhão de anos, e apareceu um girino, e esse girino perdeu a cauda e subiu numa árvore e virou um macaco, e com milhões de anos o macaco virou gente. Então você tem direito de pensar assim. O fato de que eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos não me dá o direito de tirar do outro o direito de achar que está certo. Você pode acreditar que isso é correto, mas se isso for verdade, então a tua vida é um acaso, é uma coincidência, é fruto da casualidade. Porque você é fruto de uma explosão cósmica. Eu prefiro acreditar na Bíblia, que Deus me criou. E Deus nunca cria nada sem propósito. E se Deus me criou, é porque Ele tem um plano para a minha vida. E eu vou ser feliz na medida que eu descobrir qual é esse plano. E esse plano, para mim, está aqui. Pastor, e para mim? Para você também. Está aqui. Quantas vezes você leu a Bíblia? Então, como pode conhecer qual é o plano que Deus tem para você? As pessoas ouvem esta filosofia, esta ideologia, esta maneira de pensar, a outra maneira de pensar, esta orientação cultural, a outra. Ouvem a todo mundo, mas não ouvem a Deus. E Deus te chama, te chama, te chama. Eu diria mais, Deus te chama e te persegue. E por quê? Porque Deus te ama. Eu estava falando com um ateu que se converteu lá em Miami, na Flórida. E ele chorando me disse: pastor, eu era um ateu, eu não acreditava em Deus, eu zombei de Deus, eu caçoei de Deus. Para mim Deus não era nada. Para mim Deus era uma muleta que os fracos nesta vida inventaram para poder caminhar apoiados na muleta chamada Deus. Eu não, eu sou um cara inteligente, eu tenho dinheiro, tenho bom emprego. Para que precisava de Deus? Então eu não acreditava em Deus. Mas um dia meu filhinho de 3 anos ficou doente e os médicos deram um veredicto cruel: teu filho está com leucemia, condenado à morte se vocês não acham alguém que possa fazer uma transfusão de medula compatível. E procuramos, não achamos. E meu filho estava morrendo. E eu amava meu filho. Eu não acreditava em Deus, mas eu amava meu filho. E quando vi meu filhinho de 3 anos se apagando como uma vela, me ajoelhei na cama, abracei meu filho. Queria clamar a Deus, mas eu não acreditava em Deus.
saí na rua, enlouquecido, meu filho inconsciente, esperando a morte. E lá na rua, olhei para cima e gritei: Deus, eu sei que tu não existes, mas se existes, pode fazer alguma coisa por meu filho? Deus, onde estás? Se existes, onde estás? E nesse momento ele me contou com lágrimas, disse: ouvi uma voz que me disse: estou aqui, me chamaste? E quando se virou, era um homem, um estranho que nunca viu. Ele ouviu a voz dele: estou aqui, me chamaste? Se emocionou, fechou os olhos. Quando abriu, o homem já não estava. E nesse momento, em plena rua, caiu de joelhos e disse: Senhor, me desculpa, me perdoa. Um pobre ser humano como eu, barro, criatura, nada, se atreve a te desafiar. E tu, em teu infinito amor, me respondes: me perdoa. Mas, Senhor, eu clamo pela vida de meu filho. E saiu correndo, retornou para o hospital, e quando chega ao hospital, vê que os médicos estão felizes porque o filhinho abriu os olhos. Esse é Deus. Ele te ama. E é por isso que te deixou sua palavra. E é por isso que te segue e te persegue. Às vezes a vida te dá um golpe por aí e a vida bate e bate feio, querido. Às vezes a vida te derruba. Às vezes você tem que beijar o chão, comer terra. Às vezes você tem que ficar derrotado, sem casa, sem família, sozinho na vida. O vento gelado das circunstâncias castiga teu rosto. E aí, quando você não sabe nada, o que fazer, aí o Senhor te mostra que você está fugindo dele e te abre os braços. Esse é o Deus maravilhoso. Agora, se esse Deus quer que você ouça Ele, que você conheça a sua palavra, porque este é o manual de instruções para a felicidade, por que é que chegará um dia em que não haverá palavra de Deus? Quer dizer que Deus vai se cansar um dia de tanto falar e falar, e já que você não ouve, a partir de hoje, guarda o silêncio. Desaparecem todas as Bíblias do mundo e agora, por mais que você tenha fome espiritual, já não vai encontrar o pão, que é a minha palavra. É isso? Não, não é assim. Mas então, por que vai chegar o dia em que os homens correrão desesperados de um lado para outro, buscando o pão e não acharão? Por um simples motivo. Isso não tem que ver com Deus, isso tem que ver com você. Nosso coração é como a pele da mão. Se vocês tocassem a minha pele, vão ver que é uma pele bem, bem fina. Aí você vai dizer: pastor, o senhor não trabalha? Não. Se vocês quiserem achar calos em mim, não tem que me tocar a mão. Tem que me tocar aqui dentro. Porque eu não trabalho com a mão. Eu trabalho com a cabeça. Eu estudo, eu leio, eu escrevo. O meu trabalho é intelectual. Meus calos não são visíveis. Estão por dentro. Mas tem muito trabalhador braçal. Aquele agricultor, aquele carpinteiro que pega o martelo e bate, bate, bate. Se eu me colocasse, vamos dizer que tua pele da mão é como a minha, suave, não tem calo, não tem nada. Você pega um machado e começa a bater na madeira. Pá, em 4, 5 golpes te dói. E quando você vê, está vermelho. E se você continua, aparecem o que chamamos bolhas. E se você continua, a bolha estoura.
E se você continua mesmo doendo, sangra. Mas no dia seguinte você continua, vai começar a nascer uma nova pele, mas uma pele grossa, que chamamos calo. E quando tua mão está cheia de calo, já pode bater, já não dói. Porque você já não tem pele, já tem calo. O teu coração é igualzinho. Deus te fala. Você ouve, sempre vai ouvir a voz de Deus. Mas Deus te fala, você não faz caso, aparece a bolha espiritual. Continua te falando, você não presta atenção, a bolha rebenta. Continua falando, você não liga, a bolha sangra. Continua Deus te falando, você não quer. Começa a nascer uma pele nova, grossa, chamada calo. E chega um momento em que Deus pode te gritar no ouvido que você já não ouve, porque você se endureceu à palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que chegará um dia em que haverá fome da palavra de Deus, e as pessoas correrão desesperadas de aqui para lá e não acharão, não é que a palavra de Deus vai desaparecer do mundo, é que os corações terão se endurecido de tal maneira que a palavra de Deus já não entrará em teu coração. E por que as pessoas correm de aqui para lá? Porque são pessoas peregrinas, porque você e eu neste mundo somos peregrinos, corremos de um lado para outro. Aqui mesmo, nesta manhã, deve haver imigrantes de outros países. Eu mesmo sou peruano. Tem aqui venezuelanos. Tem gente de outros países. Em qualquer país do mundo você vai encontrar, porque somos uma humanidade peregrina. Vamos de um lado para outro. Mas não está falando dessa peregrinagem física. Uma peregrinagem espiritual. Procura uma filosofia, sai vazio. Procura outra maneira de pensar, sai vazio. Entra numa religião, sai vazio. Vai para lá, sai vazio. Chega um momento em que você enlouquece. Chega um momento em que você olha para cima e diz, meu Deus, o que estou fazendo nesta vida? Qual é o sentido da minha existência? Para que eu nasci? Para que eu vim a este mundo? Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Por isso a Bíblia diz, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você, neste momento, está ouvindo a voz de Deus, chamando você, apelando a teu coração, dizendo, filho, você já correu. Por que não tem paz? Porque você nunca me achou. E por que nunca me achou? Porque você correu, mas nunca me procurou. Você procurou qualquer coisa na vida, mas não a mim. Há muitos anos atrás, um dos homens mais ricos deste país, um dos maiores empresários deste país, me convidou para conversar com ele. Nos encontramos no Terraço Itália, lá no centro de São Paulo. Lá no último andar tem um restaurante com 3 ambientes diferentes. Ele estava num deles esperando-me. Quando me apresentei, eu admirava esse homem, famoso, conhecido, de renome no país. Quando naqueles tempos havia algum movimento financeiro, a prensa corria para pedir a opinião dele. E agora ele estava sentado me aguardando. Me apresentei, sentei. Ele estava com os olhos marejados. Evidentemente estava emocionado. E ele disse, pastor, eu sou um homem que tem muito dinheiro, o senhor sabe? Sim. E ele disse, homens com muito dinheiro geralmente podem ter a quantidade de mulheres que queiram, mas eu não. Eu respeito minha esposa. Filhos de homens adinheirados geralmente malgastam
a riqueza dos pais. Meus filhos não. Meus filhos vão continuar fazendo crescer esta empresa. Filhos, pessoas ricas, geralmente são injustas, abusivas com seus empregados. Eu não. Tanto assim que muitos dos meus empregados me chamam de pai, pelo relacionamento que eu tenho com eles. Eu dou dinheiro para obras de beneficência, de caridade, de filantropia. Pastor, eu não mato ninguém, eu não minto, eu não faço mal a ninguém. Mas quando chega a noite, sinto culpa e me pergunto, culpa de quê se não fiz nada de malo? Sinto um vazio. E outro dia minha secretária executiva me entregou um presente, um livro seu. E eu li alguma coisa e me impressionou. Então disse para a minha secretária, quero falar com este homem. E foi ela que providenciou sua vinda aqui. Agora quero que me responda. O que falta na minha vida? Só lhe peço duas coisas. Não me peça que eu forme parte da sua igreja. E segundo, não me fale de Jesus. O que me falta? Diga-me. Eu perguntei para ele, você sabe que eu sou um pastor? Não, sim. Agora, pastores só sabem falar de Jesus, da igreja, não podem falar de outra coisa. Falei, sim. Eu posso lhe falar da cotação do dólar, mas dólares não lhe falta. Eu posso lhe falar da Bolsa de Valores, mas ações na Bolsa de Valores não lhe falta. Eu posso lhe falar de cultura, das culturas dos países que eu visitei, mas isso não lhe falta. Eu posso lhe falar de gastronomia, gosto de comer bem, mas isso não está lhe faltando. Então, o que me falta? Meu amigo, o que lhe falta é Jesus. Mas o Senhor acaba de me proibir que lhe fale de Jesus. Na vida desse homem, eu pude ver o ser humano de nossos dias. Você pode até acreditar em Jesus, mas se você não se compromete com Ele, se você não começar a viver uma experiência diária de comunhão com Ele, esse seu acreditar em Cristo não lhe serve de nada. Cristo tem que estar presente todo dia, em todo momento com você, em sua vida. Formar parte de sua experiência, de suas decisões, de suas atividades. Então Cristo lhe dá sentido à sua existência. Hoje é o dia de Boa Nova. Hoje a palavra de Deus está com você. Hoje você pode achar o Senhor Jesus Cristo, mas chegará um dia quando as portas da graça se fecharão e as pessoas correrão de um lado para outro, mas já não haverá salvação. Hoje é o dia de Boa Nova.